Goiânia está iniciando, na data de hoje, uma série nova, uma editoria nova chamada Perfil. E como estamos em Goiânia, o melhor lugar para a gente começar isso seria realmente aqui na Prefeitura de Goiânia, ao lado do prefeito Íris Rezende Machado. O prefeito Íris Rezende Machado, goiano de Cristianópolis, vai contar a história dele. O prefeito, esse ano passado, está comemorando, ainda está comemorando 60 anos de vida pública. No Brasil de hoje, é um dos poucos políticos que tem respeito da população por conta do serviço prestado ao longo desses 60 anos e é um baluarte da política de Goiás. Prefeito, eu queria que o senhor ficasse à vontade e dissesse, o senhor que já foi vereador, deputado estadual, prefeito de Goiânia diversas vezes, senador da República, ministro de diversas pastas do governo federal, eu queria que o senhor contasse para os nossos leitores e agora telespectadores um pouco da sua história. Como é que o Íris Rezende, de onde veio e essa carreira política, seus sonhos, as suas frustrações. O senhor pode sintetizar isso para nós? Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse gesto de consideração especial à minha pessoa. Não tem que agradecer em nada. primeiro lugar, para dar início a esse programa de uma nova modalidade de comunicação, quer dizer, o avanço da ciência na área da comunicação, eu escolhido, em primeiro lugar, para falar um pouco realmente a minha vida pública também. Eu nasci num povoado denominado de Gameleira, que levava o nome do ribeirão que passava perto daquele povoado e que posteriormente veio se chamar Cristianópolis. Esse povoado surgiu pelo trabalho de evangelização em Goiás de um grupo de missionários ingleses que aqui chegou nos anos de 1890 e começaram a evangelizar e logo houve aquela aglomeração e se tornou esse povoado. Lá eu nasci em 1933. O meu pai, que nasceu em Caldas Novas, e a minha mãe, que nasceu em Morrinhos. O meu pai, casado, deu continuidade à sua vida no município de Caldas Novas. E lá nasceu o meu irmão mais velho, Orlando. Num determinado momento, o meu pai decidiu mudar para esse povoado da Gameleira e lá montar, antigamente se chamava olaria, uma fábrica de tijolo e de telha, essa telha comum. Então, ele abastecia tanto o povoado como aquela região toda ali. E esse produto era distribuído em carros de boi. Logo, meu pai comprou, eu já com os meus 6 anos, meu pai comprou uma gleba de terra nas proximidades desse povoado, distante uma légua, que hoje uma légua representa 6 quilômetros. E lá dos 6 aos 15 anos eu vivi, convivendo com a olaria, de forma que tudo que você possa imaginar de trabalho grosseiro de roça naquela época, eu sei fazer bem. Trabalho braçal. Até cortar com machado, que é a ferramenta mais difícil. Porque naquela época não existia fertilizante. Para produzir o arroz, o feijão e o milho, você tinha que derrubar a mata, que a terra da mata é fértil. Então, você tinha que saber manejar o machado também para derrubar a mata para ali plantar o arroz, o feijão e o milho. Meu pai cultivava também na fazenda a cana e produzia o açúcar mascavo, que naquela época não chegava o açúcar cristal nessa região de Goiás. Então era o açúcar mascavo fabricado artesanalmente e o meu pai, então, tinha essa produção de açúcar que vendia
o ponto de venda era Piso do Rio, que ali chegava a estrada de ferro, então tinha os compradores. Mas além do olaria, além da produção de cana, meu pai produzia café, tinha grande cafezal, viu? Produzia e esse café também era vendido. Na verdade, até eu adquiri uma experiência total do mundo rural. Total. Sou tirador de leite, que naquela época já existia lá uma fábrica de laticínios e o papai era também um produtor de creme, viu? Bem, então tudo que se possa imaginar da vida rural, eu consegui, viu? Viver bem e com profundidade aquilo. E os meus estudos, como aconteceu o ensino primário? O meu pai, mais 2 ou 3 vizinhos, contrataram um professor por 1 ano. Ah, entendi. E ali, esse professor, Geraldo Rodrigues da Paixão, que eu fico pensando, era um gênio na educação. Eu tive sorte, meu irmão mais velho, porque ele ocupava um quarto na nossa casa. E nós saímos para a escola junto com o professor e com ele a gente voltava. E à noite, para fazer os deveres, é claro que eu e meu irmão levávamos a vantagem, porque qualquer dúvida ali nos exercícios... Tá bem. E eu vim para Goiânia com 15 anos com esse 1 ano de escola rural. Cheguei aqui, me preparei durante 6 meses com a professora Edna de Rouro, em Campinas, e prestei o exame de admissão e fui aprovado na Escola Técnica Federal. Era muito disputada a escola, porque ali, além do estudo, o curso básico correspondente ao ginásio, se aprendia uma profissão. Era profissionalizante. E ali eu também me tornei técnico em aparelhos elétricos e telecomunicação. Mas, interessante, eu com 15 dias de escola técnica, chega à nossa classe um jovem, pediu licença ao professor, o professor de imediato paralisou a aula, eu vi que aquele jovem tinha autoridade. Ele se apresentou como presidente do Grêmio e nos explicou o que era Grêmio, que aquela instituição era dirigida por uma diretoria eleita anualmente por todos os estudantes e um representante de cada classe, que se reunia esse Grêmio 1 vez por semana. E ele então explicou tudo aquilo ali e disse: amanhã eu virei para eleger o representante da classe. Eram 4 classes de primeira série e, naturalmente, ele, naquele dia, ele deu o aviso às 4 classes e aquilo me chamou a atenção. No dia seguinte, volta ele com o secretário. Chegou, pediu licença ao professor, já era outro. O professor de imediato paralisou. Olha, como eu disse ontem, eu vim aqui hoje para eleger o representante da classe. Quem é que quer se candidatar? O outro secretário dele limpando lá o quadro negro. Eu fui o primeiro a levantar o dedo. Falei, eu quero. Nome, Iris Rezende, escreveu lá. Quem mais? O outro levanta. Eu sei que ao final 5 nomes no quadro negro. Aí começou a votação aberta. Lá na primeira fila, você vota para quem? E o secretário ia anotando. Ali eu ganhei a minha primeira eleição na vida. Começou a sua vida política ali naquele momento. Fui eleito representante da classe junto ao Grêmio. Bem, no ano seguinte, eu participando das reuniões, já fui integrando a comissão da Escola Técnica Federal, a representação da escola, no Congresso Estadual dos Estudantes Secundários. A política estudantil secundarista era muito veemente, né? A universitária acho que nem existia, só existia aqui a Faculdade de Direito. Bem, mas fui a Nápoles, representando com mais 5 colegas a Escola Técnica Federal, nesse Congresso Estadual. No ano seguinte, fui escolhido novamente para compor a representação da escola no Congresso Estadual do Santo Secundário em Catalão. E ali no Congresso Catalão eu fui eleito para integrar a comissão
que representaria o estado de Goiás no Congresso Nacional dos Estudantes Secundários no Rio de Janeiro. Bem, e concluído o curso na escola técnica, fui escolhido orador da turma. À época foi nosso paraninfo, foi ex-governador Coimbra Bueno. Mas dali da escola, eu ingressei no curso científico no Liceu de Goiânia. Era o Colégio Padrão de Goiás. Então me matriculei no científico pensando em fazer medicina. E à noite eu me matriculei para fazer o curso técnico de contabilidade na Escola de Comércio de Campinas, que era pertinho de casa, na Avenida Minas Gerais, onde eu morava. Professor Rubens. Professor Rubens Carneiro ele tinha lá um sócio. Bem, mas então, o que aconteceu? Eu fazendo científico de manhã, curso técnico de contabilidade à noite. No segundo ano, no início do ano, eu fui eleito presidente do Grêmio Félix de Bulhões do Liceu de Goiânia. Eu estava com 1 ano e 1 mês de liceu. E fui eleito, na mesma época, presidente do Grêmio da Escola Técnica de Comércio de Campinas, que tinha mais ou menos 800 estudantes. Eu, presidente dos 2 Grêmios. E movimentava essa escola. Bom, e... A base para vereador já estava feita, então? Não, eu não pensava ainda nisso, né? Mas movimentei os 2 Grêmios. Viu? E quando essas 2 entidades estudantis, eu concluí que a minha vocação não era medicina, era política. Eu falei, eu tenho que fazer direito. Mas no científico não se aprendia o clássico no liceu, porque lá se aprendia o latim e a matéria mais difícil no vestibular da Faculdade de Direito era o latim. Eu dava um texto lá para você traduzir. Sábado e domingo, você veja bem, eu vindo aqui para a Avenida Araguaia num cursinho, eu não sei se o professor Baltazar, para aprender latim. Bem, o grande sucesso é que eu fui aprovado naquele vestibular. Anualmente, a Faculdade de Direito, ela realizava lá o vestibular e tinha 100 vagas, cada série. Mas sempre aprovavam 120, 130, teve ano até de 140. Aquele excedente pegava um senador, um deputado, ia para o Rio de Janeiro, conseguia autorização para matricular o excedente. Então, e no ano que eu fui prestar o vestibular, a Faculdade de Direito entendeu que precisava botar um limite naquele vestibular. E como? Seria a rigidez das matérias. Viu? Bem, e acontece que onde é que eles foram apertar no vestibular? Porque tinha inglês, tinha português, tinha latim, aquela coisa. Mas grande parte daqueles textos que eram colocados para ali a tradução, aquele pessoal que estudava latim tinha aquilo tudo de cor. E eles puseram um texto lá em latim que ninguém nunca tinha visto. E o resultado do vestibular, que foi a reprovação no latim, não alcançou nem os 100. Fomos aprovados 75 apenas. Pente fino mesmo. É um pente fino mesmo. Foi a menor classe, foi a minha. A turma do clássico, a grande parte não conseguiu aprovação e eu fui aprovado com aquilo que eu aprendi aqui com o professor Araguaia. Então, a minha vida sempre foi uma vida de muita luta. Você veja bem, todos os meus irmãos se casaram, eu antes de completar 20 anos. Eu sou o segundo dos 5. Eu fui me casar com 30 anos.
eu fiquei sozinho em casa com a minha mãe e meu pai. Meu pai tinha a fábrica de laticínio, saía de manhã e a minha mãe ficava ali. Quando eu, presidente de Grêmio, minha casa era cheia de estudantes. Bem, Eu vou até... mas ainda demora um pouco a chegar lá. É. Mas então, eu recebendo colegas, aquela coisa, e a minha mãe fazendo o café e as quitandas para os meus colegas que me visitavam. Daí, 9 anos depois que eu cheguei em Goiânia, em 49, em 58, eu fui eleito vereador. Não? 58. E alcancei a maior votação da história da política de Goiânia. Fui eleito vereador, para se ter uma ideia. O segundo votado teve metade dos meus votos, que foi o meu professor de matemática, Nion Bernays. Bem, eleito vereador, no segundo dia, eu não queria, mas fui eleito presidente da Câmara. E tomei atitudes na Câmara que ninguém podia imaginar. Eleito presidente. Moralizando, mudando ali o comportamento da Câmara. Aqui só para ter uma ideia. Desde que eu fui eleito vereador, tudo que se falava da Câmara, eu lia para me orientar como vereador, como é que eu devia me comportar. E eu eleito presidente, no segundo dia, após a sessão ordinária, pedi que todos os 16 vereadores fossem lá para a minha sala. A Câmara funcionava no edifício em Umas, um ambiente muito acanhado. Salinha do presidente era salinha pequena, metade ali do pavimento era ocupado pelo plenário, bem. Mas eu reuni ali os 16 vereadores. Falei, olha, o conceito da Câmara não é bom perante a sociedade. Pelo contrário, é péssimo. Eu tinha levado 5 ou 6 exemplares da Folha de Goiás. A Folha de Goiás, ela destacava, não sei se na 3ª página, ou 4ª ou 5ª, metade da página. Na parte superior, 1/4 da página, Assembleia Legislativa. E ali vinha, sessão aberta às 14 horas, com presença de tantos deputados, foi votado isso, apresentado. Era o resumo sucinto da Assembleia naquela sessão. Câmara Municipal, escrito, falta de quoro. Não era quoro, não. Quoro, tunda, chicote. Não houve número para a abertura da sessão. E aquele espaço todo em branco. Abri outra folha, mostrei a segunda. Abri essa 3ª, a 4ª, falei, olha aqui. A Câmara está super desmoralizada perante a população, porque se o jornal acha, a população está achando que a Câmara precisa de chicote. Vamos fazer um pacto hoje aqui. Nunca faltarmos à sessão da Câmara. Bem, eu só tinha 4 reeleitos. E eles não criaram problema. Quem estiver de acordo, levante a mão. Todos levantaram. Tá, muito bem. Segundo item. Olhe o que falam aí no meio do povo é que aqui é a casa das putas e das amantes dos vereadores. Que a Câmara tinha uns 80 funcionários e lá não cabia 20. Tudo aqui naquela reunião sigilosa. Eu falei, eu quero o apoio de vocês. Eu vou estabelecer o ponto. O funcionário terá que assinar o ponto aqui ao meio-dia e assinar na saída às 18 horas. Vocês me apoiam? Levantem a mão. Todos levantaram. Terminou a reunião, eu chamo o diretor da Câmara, era um homem super respeitado. Eu disse a ele, olhe, nós acabamos de instituir, os vereadores foram embora, porque vereador nem sala tinha naquele, o plenário era o corredor. Foram embora, eu chamei o diretor. Diretor,
nós estabelecemos aqui, a partir de depois de amanhã, todo funcionário vai assinar ponto aqui. Inclusive o senhor, para dar exemplo. Assinar meio-dia e assinar na hora da saída, 18 horas. E o funcionário, para sair da Câmara nesse período, terá que ter uma autorização expressa do senhor. Autoriza o servidor, fulano de tal, a se deslocar aos correios e telégrafos para andar, buscar ou entregar correspondente. Autoriza o preço, tá, essa coisa. E se o senhor der uma declaração, só eu e ele, sozinhos, se o senhor der uma declaração, viu, graciosa, por funcionário sair, o senhor não fica comigo um dia mais. Bom, você veja, eu tinha 24 anos. Jovem, bastante jovem. Vereador tomando essas atitudes. Em resumo, dentro de 2 meses, e eu não publicava nada disso, não, para não desmoralizar o funcionário, não desmoralizar o vereador, nada disso. Aquilo ficava ali restrito à Câmara. Dentro de 2 meses, a Câmara tinha lá 30 e poucos funcionários. Quer dizer, os outros nem moravam, aquela coisa. É muito fantasma mesmo. É claro, claro. E eu não humilhava ninguém. Chega no início do 2º mês, no final do mês, vem o diretor. Olhe, o vereador fulano de tal faltou a 2 sessões, e o fulano faltou a 1. Viu? Corta? Falei, corta. Quer dizer, dava para fazer a folha, né? Pode cortar. Bem, quando saiu a folha, eu chego na Câmara, vem um colega, não se aproxime do fulano de tal, que ele está uma fera com você, que você cortou. Tal, essa coisa foi uma humilhação. Bom, eu abri a sessão, tal. Terminou a sessão, fui embora. No dia seguinte, eu procurei esse vereador. Deixa ele esfriar a cabeça. Falei, colega, eu soube que você ficou contrariado. Não, fiquei mesmo, porque você me humilhou. Falei, não. Aquele dia, naquela reunião no meu gabinete, você levantou a mão quando nós fizemos um pacto de nunca faltar, a não ser em caso de grave de saúde. Ou palavra sua não tem valor. Bom, chamei o outro também de uma. Em resumo, nunca faltou número para abertura ou para deliberação na Câmara. No 2º ano, os próprios vereadores sentiram que o conceito da Câmara mudou perante a população, que a população era pequena ainda. Eu fui reeleito presidente da Câmara, fiquei 2 anos. Bem, é claro que aí eu me candidatei a vereador, a Câmara que nunca tinha feito um deputado vereador da Câmara. Eu quero fazer um combinado com o senhor. Posso interromper? Pode. Só para fazer um combinado. Eu sei que a sua história, ela realmente é uma história curiosa. O senhor é um dos políticos, né, um dos poucos políticos respeitados no Brasil. Eu sei da sua agenda também hoje, muito carregada. Foi uma gentileza sua nos receber aqui. Então, eu quero segmentar essa nossa conversa. Hoje o senhor falou até chegar ao presidente da Câmara e as medidas moralizatórias que foram impostas, e daí vai começar a sua carreira de deputado estadual. Então, eu sei que o senhor tem gente importante para receber agora. Eu queria fazer essa primeira parte assim. Mas antes de encerrar, eu queria que o senhor desse uma notícia boa. Você está na metade da sua administração nesse mandato de prefeito. Eu sei que as demandas da cidade são muito grandes. O senhor, com essa experiência que o senhor disse, até os seus 15 anos de trabalhar na roça, esse trabalho braçal, o senhor implementou no seu primeiro mandato de prefeito, eu me lembro disso, eu ainda era garoto, o mutirão, aqueles trabalhos, né, comunitários, efetivamente, verdadeira manga para trabalhar, as mangas da camisa para trabalhar. Então eu queria combinar com o senhor o seguinte, eu queria que o senhor desse uma notícia boa, e ontem eu até repliquei no site uma matéria da sua assessoria de imprensa, que o senhor está preparando uma grande revitalização do asfalto de Goiânia. É verdade? É verdade. E Goiânia está precisando, né? É verdade. Então eu gostaria... Vamos parar no vereador? Não, dando sequência à sua observação, hoje nós falamos a respeito da minha vida, do meu mandato como vereador.
Na próxima, nós falaremos do meu mandato como deputado estadual. Perfeito. O que aconteceu comigo ali durante... Tem muitos fatos que a população Não sabe, não nem conhece. nem sonha, viu? Uma época interessante que vocês vão notar. Mas eu diria o seguinte, a boa notícia é que eu tomei a decisão de me candidatar a prefeito de novo, quando eu já havia anunciado que eu teria encerrado a minha carreira política em 2014, pela situação que estava a prefeitura. E tomei essa decisão por uma série de fatores. Primeiro, é que eu tive culpa quando renunciei ao meu mandato de prefeito para ser candidato a governador, com impedimento do nosso candidato naquela época. Eu não podia ter feito aquilo. E, com a minha saída da prefeitura, ocasionou que a prefeitura foi se degringolando, foi aí, viu? Cidade suja, cidade tomada de buraco, tudo na prefeitura funcionando mal. E eu pensei, eu não tenho o direito de ficar de braços cruzados se eu tive culpa por essa situação. E ninguém, nenhum político de Goiás deve tanto a Goiânia quanto eu devo. Nenhum. Ninguém deve mais do que eu. Por quê? Eu contei aqui, eu chego em Goiânia com 15 anos de idade, vindo da zona rural, e essa cidade, 9 anos depois, me elege vereador, daí a 4 anos me elege deputado, daí a 3 anos me elege prefeito. Goiânia, Goiás não teria me conhecido, porque eu não sou de família política, meu pai nem me aceitava como político, e isso eu vou posteriormente relatar, tem muito fato interessante. Bem, mas, então eu me candidatei a prefeito para tirar a prefeitura do buraco. A prefeitura estava aí com déficit mensal de 15 milhões. Olha, e ninguém podia imaginar, eu assumi, tomei as atitudes, com a experiência que eu adquiri ao longo de tantos anos de vida pública, e hoje eu posso dizer, a prefeitura está com as suas finanças equilibradas, reduzimos as despesas, aumentamos a arrecadação, e já estamos anunciando a possibilidade da quitação dos débitos. Até mandei um projeto à Câmara pedindo autorização para estabelecer uma negociação definida com os credores da Prefeitura de 2016 para trás. Para evitar aqui essas negociações baratas, aquela coisa. Porque, para você ter uma ideia, uma empresa, veículos, essa coisa, só as duas têm 100 e tantos milhões para receber da prefeitura, da administração passada. Então, eu mandei esse projeto para a Câmara, me autorizando a quitar as dívidas, desde que os credores reduzam 30% dos seus créditos e recebam em 24 parcelas. A Câmara não aprovou até hoje, mas eu espero que aprove, então já não será mais 24, será talvez em 20 parcelas, porque eu quero deixar a prefeitura sem débito. Quem não quiser concordar com essa proposta que legalmente nós fazemos, bom, que tome o seu caminho. Bem, mas então o meu objetivo é recuperar a prefeitura. Mas paralelamente a isso, viu? Nós vamos fazer com que esses 2 anos sejam 2 anos de realização. Já estamos aí com o projeto pronto, licitação pronta para uns 3 ou 4 viadutos em pontos importantes. Esse projeto do recapeamento do asfalto de 70, de 60, de 50, de 40 anos, que está todo deteriorado, esse projeto começou na administração anterior, viu? Pleiteando um empréstimo junto a um banco internacional, junto a um banco andino,
viu? E não conseguiram tirar, e até hoje nós não tínhamos conhecido, porque a situação da prefeitura, Era ruim, né? junto à Secretaria do Tesouro Nacional, é zero. A classificação era ruim. Era ruim, não permitia. E esses empréstimos só são feitos com o aval Do Tesouro Nacional. Mas agora não, já alcançamos o ponto ideal, já superamos aquela expectativa e estamos aí até buscando, ou seja, Banco Andino, ou seja, a própria Caixa Econômica Federal, ou Banco do Brasil, porque hoje todos querem emprestar dinheiro para a prefeitura. A situação está boa, então é claro. todo mundo ali de crédito está aberto. Então, nesse próximo ano, vai ser um ano que nós esperamos de reconstruir a pavimentação, toda a pavimentação antiga, que nos dá esse trabalho, a despesa, viu? Mas então, estamos aí preparados para boas obras. Beleza. Prefeito, eu quero agradecer demais a sua atenção, a sua gentileza de abrir esse espaço na sua agenda para a gente fazer essa primeira conversa. Iris Rezende, para você, e ler a matéria no Clique News, Iris Rezende, ele é realmente um tocador de obra. Então, a grande expectativa daqueles que votaram nele há 2 anos atrás é que nesse final de mandato ele deixe efetivamente a sua marca. A marca dele é a marca trabalho. Então, prefeito, quero demais agradecer e gostaria que o senhor me recebesse em outras ocasiões, porque nós temos ainda a carreira de deputado estadual, depois temos a carreira de prefeito, a sua primeira carreira de prefeito, interrompida de forma abrupta. Eu gostaria até depois de a gente falar nisso, porque nós estamos comemorando agora uns 50 e tantos anos da Revolução de 64. Então vamos falar nisso, se o senhor quiser falar, vamos falar. Depois vamos falar da sua carreira como legislativo federal e depois como executivo no governo de Goiás. Okay. Combinado? Combinado. Então tá, eu quero agradecer muito. Eu entendo que isso que você está realizando comigo é um privilégio para mim. Privilégio é nosso. Porque eu espero que as pessoas, principalmente os jovens, que conhecendo o nosso trabalho, o nosso comportamento, vai entender que o político, quando correto, quando responsável, quando trabalha, quando cumpre com o seu dever, tem o reconhecimento do público. E para mim hoje, eu lhes confesso, eu agradeço a Deus todos os dias, enquanto o mundo político, de uma maneira geral, quer dizer, tem as exceções, graças a Deus, mas de um modo geral desmoralizado, com tantos executivos federais, estaduais, municipais, presos, tantos parlamentares, presidente da República, ex-governadores e tudo, eu aqui a ser privilegiado por um momento como esse de contar a minha vida para os seus leitores, para os seus ouvintes. Eu acho que isso é uma bênção de Deus. Quer dizer, eu consegui, nesses 60 anos de vida pública, ser aquilo que o povo sempre esperou do homem público, correto. Eu posso dizer, chego a essa posição da minha vida sem nunca ter tirado proveito material das posições que eu assumi, fosse como vereador, como deputado, como prefeito, como governador, como nunca. Há pouco tempo, uma pessoa levantou dúvida quanto ao meu patrimônio. Aí eu respondi, olha, tudo que possuo de bem material, eu adquiri quando eu advogava. Quando cassado, ele suspendia os direitos políticos por 10 anos. Então, em 10 anos, você não podia participar de nada. Eu montei um escritório de advocacia. Me juntei fizemos uma sociedade com 2 ex-desembargadores, um ex-colega de assembleia. Montei isso porque eu era bacharel, eu não tinha experiência na advocacia. E eu sabia que a hora que eu anunciasse a abertura de um escritório, a demanda seria grande.
E esses dois desembargadores, dois eram meus professores na Faculdade de Direito, viu? Que foram aposentados também pela ditadura. Eles, um dia, o governo decreta intervenção num município pequeno naquela época, viu? E o prefeito, diante da intervenção que o governador decretou lá, o prefeito recorreu à justiça. Os 3 desembargadores que compunham a Câmara, que votaram, que retornaram ao cargo prefeito, daí um mês estavam os 3 desembargadores aposentados pela presidência da República. Você vê o que é ditadura. Esse assunto nós vamos falar. Vamos chegar lá. Vamos chegar. Eu não quero mais tomar o seu tempo. Mas então, só terminando. Então eu disse, tudo que eu possuo ou ganhei quando eu advogava, os 11 anos de advocacia, ou então com a herança dos meus pais. Não tem uma caneta sequer que eu tenha adquirido fora desses 2 períodos da minha vida, de advogado e depois com a morte dos meus pais. Agora, então, está aí. Quer dizer, hoje é o Exército Brasileiro me condecorando pelos meus 60 anos, a Marinha me condecorando pelos meus 60 anos, sai lá do Rio de Janeiro, venho aqui, os Correios e Telégrafos, lançando um selo com a minha fotografia pelos meus 60 anos de vida pública. A maior vitória é essa, é o reconhecimento. Quer dizer, é o reconhecimento, né? Prefeito, obrigado por enquanto. Mas muito bem, eu estou à disposição. Nós vamos continuar essa conversa. Vamos um outro dia, vem a Assembleia, no outro dia vem a Prefeitura. Isso, viu? Nós temos essa história, eu faço questão de deixar. Muito bem. Obrigado, prefeito. Obrigado a vocês, viu? Muito bem. Eu agradeço.